Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração e trabalharei com vocês a disciplina Ferramentas da Qualidade. Estou honrado em tê-los aqui no curso Assistente de Controle da Qualidade e esperamos de vocês muita dedicação e empenho nesta disciplina, para que possamos estudar e verificar os conceitos relacionados a todas as ferramentas da qualidade. Ao longo da minha carreira profissional e durante muitos anos dedicado a indústrias e a processos produtivos ligados ao segmento de alimentos, eu pude perceber que vivemos em uma época sem igual na história da humanidade, com a inserção da tecnologia da informação, a ampliação dos processos tecnológicos, o que nos proporcionam condições que há pouco tempo não eram nem imaginadas. Esse avanço extraordinário afetou todos os aspectos da nossa vida, em termos de atividade, relacionamento, processos e oportunidades. A mesma situação é desfrutada pelas organizações de uma maneira geral, em qualquer área de atuação. A grande questão é como podemos tirar proveito deste momento único, pois há uma necessidade de entendermos o que esse ambiente nos proporciona para que possamos extrair, tirar proveito dessas oportunidades. E tal entendimento requer planejamento, organização, direção, controle, para que o nosso sucesso seja alcançado. Em nossa disciplina Ferramentas da Qualidade, iremos proporcionar um entendimento sobre conceitos, história e a aplicabilidade de cada uma das várias ferramentas da qualidade que temos disponível hoje em dia. Procuraremos abordar alguns conceitos que são de suma importância para a formação de todos vocês como assistente de controle de qualidade. E também verificar de que forma essas ferramentas poderão ser utilizadas, de que forma poderemos utilizar tudo o que foi aprendido nas rotinas profissionais de vocês. Essa disciplina está organizada de forma que estimule os alunos a entenderem todos os conceitos fundamentais ligados à qualidade, bem como contribuir para que você seja um profissional ainda mais qualificado. Nesse processo de aprendizado, procure sempre mais informações que possam ampliar a sua visão e compreensão, além de focar o seu estudo com muita disciplina. Para que consigamos então consolidar todos esses conhecimentos, aproveitem bem as ferramentas que estão disponíveis para vocês. As videoaulas, os materiais didáticos, os fóruns, as atividades práticas. Prestem muita atenção nos conhecimentos e experiências que serão compartilhados por mim, pelos tutores e por todos os seus colegas de curso. E procure utilizar da melhor forma possível para o seu crescimento pessoal e profissional. Peço que em nossas aulas acompanhem no caderno didático os conteúdos apresentados e façam anotações se surgirem dúvidas. Depois é só ir lá nos fóruns de Tira Dúvida, postem nos fóruns que todas as dúvidas serão respondidas. Então vamos lá. Espero poder compartilhar com vocês esses conhecimentos tão importantes para uma vida pessoal e profissional de sucesso. Em nossa primeira unidade de ensino, nós iremos abordar os principais conceitos sobre as ferramentas da qualidade de uma maneira bem abrangente. E a partir daí buscaremos conceituar e trabalhar algumas ferramentas, ou as 4 primeiras ferramentas da qualidade, que são o brainstorming, a matriz Gucci, as listas de verificação e controle e o fluxograma. Muito bem. Inicialmente nós precisaremos entender o que são e essas tais ferramentas da qualidade. Ferramentas da qualidade são técnicas que utilizamos com a finalidade de mensurar, definir, analisar, propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. Essas ferramentas nos permitem um maior controle dos processos ou melhorias na tomada de decisão do dia a dia. Elas também são adequadas para estudar determinados tipos de problema. As ferramentas da qualidade foram estruturadas principalmente a partir da década de 1950, com base nos conceitos e práticas daquela época, existentes naquela época. Desde então, o uso dessas ferramentas tem sido de grande valia para os sistemas de gestão organizacionais, sendo um conjunto de ferramentas estatísticas ou não, de uso consagrado para a melhoria de processos, serviços e de produtos. Desde a década então de 1950, nós passamos por uma verdadeira revolução. Nunca a qualidade dos produtos e serviços foi tão discutida, estudada e aplicada no dia a dia. Mestres como Walter Stewart, William Deming,
Karol Ishikawa, entre outros, desenvolveram ou ajudaram a disseminar algumas técnicas daquela época que hoje são conhecidas como ferramentas da qualidade, que nos permitem um maior controle dos processos e melhoria na tomada de decisão. Eu creio que seja importante questionarmos então o porquê da utilização dessas ferramentas, pois antes de qualquer projeto, qualquer trabalho, qualquer atividade, é fundamental que haja um planejamento geral do qual todos os possíveis erros possam ser previamente detectados e as respectivas ações sejam propostas para evitar que tais desvios ou tais erros, tais problemas ocorram. Esse pelo menos é o ideal. É ideal e é também ideal que a grande maioria das empresas comprometidas com a qualidade do mercado utilizem essas ferramentas. Porém, nós percebemos que, em grande parte, na maioria das vezes, tudo é feito muito às pressas, ninguém planeja, os desvios vão sendo detectados no meio do caminho e ações corretivas são propostas sem que as pessoas tomem muito cuidado com isso. Resumindo, o tempo perdido e muito dinheiro gasto ao término desse processo de trabalho. Para que nós tenhamos então processos padronizados, com ausência total de erros e realizados de forma a eliminar os problemas existentes, necessitamos utilizar algumas dessas ferramentas e em sua grande maioria de forma muito simples e descomplicada, pois podem nos auxiliar na resolução desses problemas. Muito bem, a primeira ferramenta que iremos apresentar ou abordar é uma ferramenta da qualidade chamada Brainstorming, que trata de uma das mais famosas e utilizadas técnicas de geração de ideia. Ela foi originalmente proposta por Osborne em 1938. Se nós traduzirmos a palavra brainstorming para a nossa língua, as pessoas costumam denominá-la de tempestade cerebral ou temporal de ideias. O clima de envolvimento e motivação que o brainstorming apresenta é que vai assegurar uma melhor qualidade nas decisões tomadas pelos grupos, e um maior comprometimento com a ação e com a responsabilidade que é compartilhada por todos. A técnica do brainstorming, ou tempestade de ideias, é um processo de grupo, isso é importante frisar, um processo de grupo, onde todos os indivíduos dão ideias de forma livre, sem que as outras pessoas o critiquem, dentro de um tempo normalmente estimado pelo grupo. A formação desses grupos varia muito, mas são compostos mais ou menos por 5 a 12 pessoas, 12 integrantes, sendo que a sua participação também deve ser sempre voluntária. A finalidade do brainstorming é gerar ideias novas e detalhar essas ideias com um enfoque original, num clima harmônico e sem inibição, sem inibir as pessoas que estão participando. Na verdade, procura-se a diversidade de opiniões a partir de um processo de criatividade grupal. Adicionalmente, ela também é uma ferramenta para o desenvolvimento de equipes e ela também pode ser usada por qualquer pessoa da organização, pois o seu uso é muito fácil, muito simples. O importante é entendermos que para se obter o sucesso dessa técnica de brainstorming é necessário focar a atenção do usuário no aspecto mais importante do problema, sendo que é importante obedecer algumas regrinhas básicas. Então, basicamente, nós temos 2 tipos de brainstorming. O primeiro é o brainstorming estruturado, onde todas as pessoas do grupo dão uma ideia a cada rodada. Cria-se uma rodada, cada participante vai dar uma ideia. Esse tipo de brainstorming vai fazer com que até aquela pessoa que é muito tímida, que normalmente não participa, pode criar, pode ser ouvida, a sua voz é ouvida. O outro tipo de brainstorming é o brainstorming não estruturado. Nesse tipo de brainstorming, os membros do grupo vão sugerindo as ideias conforme vai aparecendo na sua cabeça. Isso torna-se importante, pois vai criar uma atmosfera bem relaxada, Pode até ocorrer a dominação pelos grupos das pessoas que normalmente são mais extrovertidos ou não. Como que nós aplicamos então o brainstorming no nosso dia a dia? Primeira coisa, comece com um problema. Deve ter um problema. Toda reunião deve começar com a definição clara do problema, ou seja, qual o problema que nós estamos tentando resolver.
ela determina então o propósito do brainstorming. Ao longo do encontro, as pessoas devem se ater a esse assunto, a esse problema, sem que o foco seja desviado. Um segundo ponto, defina quem e para quê. Antes de começar, tenha certeza de que o grupo tem conhecimento profundo sobre a necessidade dos interessados, né, em encontrar aquela solução ou uma possível solução para aquele problema. Essa é uma das mudanças, né, do novo modelo, saber exatamente quais são os seus objetivos. Um terceiro ponto é criar um ambiente favorável, garantindo que as pessoas se sintam à vontade, se sintam confortáveis, né, no local onde está sendo realizado esse brainstorming. Em determinados momentos, considere até conduzir esse processo de brainstorming fora do ambiente de trabalho, né? Isso pode levar as pessoas a pensar de maneira diferente. Um quarto ponto é criar inspiração. Minutos antes de começar o brainstorming, é importante orientar os participantes a alimentar a mente, a começar a produzir ideias sobre aquele problema, revisar tudo o que se sabe sobre o problema, ou ler um estudo de caso, alguma informação também sobre as suas possíveis soluções. O intuito é inspirar as pessoas. Um outro ponto, ideias nascem na mente. Grupos não têm mente, né? Ou seja, tem, mas são várias cabeças pensando de forma diferente. Portanto, antes de iniciar, é interessante que cada participante desenvolva a sua própria proposta para aquele problema. E que sejam anotadas, registradas essas propostas. Pode, por exemplo, instigar os participantes a pensar sobre alternativas para cada objetivo do brainstorming, pedindo que eles identifiquem qual é a melhor proposta para cada alternativa. Um sexto ponto, a discussão coletiva. Para evitar que uma ou duas pessoas dominem, né, tomem conta daquele grupo, dominem a conversa, deixando ideias de lado, a recomendação é que sejam utilizadas todas as anotações dos participantes envolvidos, né, que foi feita aí na etapa anterior. Isso garante que ninguém fique sem voz, ninguém fique sem ser ouvido. Outra ideia é ter uma pessoa que vai moderar, um moderador, né, do brainstorming. Esse moderador nunca pode deixar uma pessoa apresentar todas as suas alternativas de uma vez. Ele deve circular perguntando se há alguma sugestão que não foi discutida, para que dessa forma todos possam participar efetivamente. Um outro ponto importante, abra a torneira de ideias. Quantidade produz qualidade. É preciso acumular o máximo de ideias possível sobre aquele tema ou sobre aquele problema, para que se possam descartar as ideias ruins ou as ideias que a equipe entende que não vai surtir nenhum resultado. Outra coisa importante é não fazer julgamentos, né, principalmente precipitados. Uma pessoa dá uma ideia, você já julga, ela se fecha, se trava. Né, isso é ruim. O julgamento tende a interromper esse fluxo, esse processo de criação das pessoas. Isso deve, aliás, ser recomendado no início do processo também. Outro ponto importante, não ter vergonha ou censura. A técnica de brainstorm deve permitir a influência total de ideias, com bom humor em muitas das vezes. Nada de crítica, julgamento sarcástico sobre a sugestão do colega que está ao seu lado. Não pode haver censura. Alguém estimula a todos e anota, né, as pérolas ou as bobagens que as pessoas acabam falando. Outro ponto importante é administrar conflito que podem surgir, né? Nem todo conflito é construtivo. Nos primeiros estágios de geração de ideia, o conflito é prejudicial, principalmente quando faz a ideia de ser rejeitada, de alguém ser rejeitado, né? Ou essa ideia ser rejeitada antes de ser desenvolvido o suficiente para ser bem avaliada pelos integrantes. Os participantes devem conter os seus julgamentos, né, e evitar essas críticas descabidas. Para tomar uma decisão pessoal, você pode fazer um brainstorm sozinho. Por exemplo, para quem deseja uma promoção, a pergunta a se fazer é: de que maneira eu posso ser promovido? E a partir daí você pode gerar ideias na sua cabeça. As soluções podem ser as mais diversas, desde fazer uma pós-graduação até algo mais radical, como tentar uma vaga em outra empresa. O importante é não se policiar. Quanto mais ideias você gerar, mais serão as chances de encontrar uma boa resposta para os seus questionamentos. Legal, né? Esse tal de brainstorming. Vamos então para a próxima ferramenta da qualidade.
que se chama matriz Gucci. Veremos agora quais são as particularidades e de que forma nós podemos utilizar uma matriz que é considerada uma matriz de priorização, chamada matriz Gucci. As letras do Gucci, G-U-T, referem-se a gravidade, urgência e tendência. Primeiramente, é importante saber o que é. Né? Essa ferramenta trata-se de uma ferramenta de auxílio na priorização de resolução de problema. A matriz é utilizada para classificar cada problema que você julga pertinente para a sua empresa, pela ótica da gravidade do problema, da urgência em resolver aquele problema e pela tendência dele piorar com rapidez ou de forma lenta. Ou seja, no meu setor de trabalho tenho vários problemas e estou com dificuldade em definir qual problema eu devo resolver primeiro. Eu vou utilizar então a matriz de priorização de problemas Gucci, pois com ela nós podemos ter o auxílio, né, em estratégias, em planejamento estratégico, ou mesmo na aplicação em conjunto com outras ferramentas de análise, ferramenta SWOT, a matriz SWOT, diagrama de Pareto, o diagrama de Ishikawa, o ciclo PDCA e demais ferramentas e demais ferramentas que veremos em nossas próximas aulas. Essa ferramenta é muito simples, não existe muito mistério, né, quando o assunto é a matriz Gucci. Os conceitos essenciais dessa ferramenta de gestão passam pelo entendimento dos 3 atributos de classificação de problema. Primeiro, a gravidade, que é analisada pela consideração da intensidade ou impacto que o problema pode causar se ele não for solucionado a tempo. Tais danos podem ser avaliados quantitativa ou qualitativamente. Um problema grave pode ocasionar a falência de uma empresa. Né, pode ocasionar a perda de clientes importantes ou até mesmo a danificação e a perda da credibilidade da imagem pública da organização. Nós atribuímos uma pontuação quando nós vamos avaliar a matriz Gucci para cada variável, gravidade, urgência, tendência. A pontuação da gravidade varia de 1 a 5, assim como todas as outras, mas ela tem alguns critérios. Então, o 1 é um problema que você considera sem gravidade. 2 é um problema pouco grave. 3, ele é grave. 4, muito grave. E 5, extremamente grave. Vamos falar um pouquinho agora sobre a outra variável, que é a urgência. Ela é analisada pela pressão do tempo que existe para resolver determinada situação. Basicamente, ela leva em consideração o prazo para se resolver um determinado problema. Pode-se considerar como problemas urgentes prazos definidos por lei, pela legislação, ou tempo de resposta de uma solicitação de um cliente. A pontuação da urgência também vai variar, como eu disse, de 1 a 5, mas os seus critérios são um pouquinho diferentes. Então, número 1, pode esperar. 2, pouco urgente. 3, é urgente, merece atenção no curto prazo. 4, é muito urgente. E 5, tem necessidade de ação imediata. A tendência é analisado pelo padrão ou tendência de evolução daquela situação. Você pode analisar problemas considerando o desenvolvimento que ele terá na ausência de uma ação efetiva para solucioná-lo. Então ela vai representar o potencial de crescimento daquele problema. Qual é a probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo? A sua escala. Número 1, não irá mudar. 2, irá piorar a longo prazo. 3, irá piorar a médio prazo. 4, irá piorar a curto prazo. E 5, irá piorar muito rapidamente. Como montar então a matriz Gucci? Agora que nós já vimos o conceito dos seus atributos, né, de classificação, nós podemos ver o passo a passo para se elaborar uma matriz Gucci. Esse é um exercício de entendimento de quais são os seus principais problemas. E por isso precisamos estabelecer um passo a passo bem criterioso para que esse processo seja organizado e te dê os resultados que você espera. Então, o passo 1 para a elaboração da matriz Gucci. Primeiro, liste os seus problemas. Quais os problemas que você tem? Liste-os. Segundo, classifique seus problemas para cada uma das 3 variáveis: gravidade, urgência e tendência. 3, faça o ranking de seus principais problemas, multiplicando as 3 notas. Então, um exemplo, gravidade deu nota 3, urgência nota 3, tendência nota 1.
3 vezes 3 vezes 1, 9. Então esse vai ser o número de ranqueamento deste seu problema. Muito bem. A partir de agora nós vamos ver um exemplo prático então de utilização da matriz Gucci, seguindo meio que um passo a passo, supondo uma empresa que trabalhe com produção de peças de informática. Nós podemos utilizar a matriz conforme essa aqui que está disposta no slide 4. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos listar os problemas que estão enfrentando, que essa empresa está enfrentando na sua operação. Alguns dos problemas que enfrentamos é a dificuldade de entrega de pedidos para os nossos clientes. Além disso, nós estamos enfrentando também uma situação financeira difícil. Não estamos pagando os nossos fornecedores. Em relação às práticas internas, foram identificados problemas com a atualização do sistema de ponto eletrônico. E temos também um processo de produção falho. Para finalizar, alguns equipamentos que nós utilizamos na nossa empresa estão sucateados por não sofrerem manutenção. E a compra de material para estoque nem sempre é feita de maneira correta. Ok? Listamos então alguns problemas que essa empresa fictícia está enfrentando. E agora vamos verificar de que forma nós podemos auxiliá-la. Então vejam bem aqui no nosso slide 5, agora que demos então a situação, né, problematizamos esse problema, basta listar cada um dos seus itens na tabela, conforme essa apresentada aqui na figura 5. A partir daí, com os problemas já listados, nós vamos classificar cada um desses problemas e atribuirmos nota para cada um de 1 a 5. No nosso exemplo, o problema uso do ponto eletrônico e processo de produção falho recebeu uma nota final 48. Essa nota é obtida, como eu já disse, multiplicando os valores que estão contidos na gravidade, na urgência e na tendência. Então, gravidade nota 3, urgência nota 4, tendência nota 4, multiplicando todos esses números, teremos o número 48. Assim, desta forma, ele foi considerado um problema extremamente grave, que precisa ser resolvido imediatamente. E tem uma tendência também grande de piorar se nada for feito para a sua resolução. Dentro dos conceitos da matriz Gucci, ou seja, da criação de uma ordem de priorização de problemas, teríamos o seguinte resultado para esse exemplo. O primeiro na ordem de prioridade, uso do ponto eletrônico e processo de produção falho. O segundo na ordem de prioridade, problema deve ser atacado, qual problema deve ser atacado ou resolvido? Dificuldade de entregar pedidos para os nossos clientes. O terceiro, situação financeira difícil. O quarto, problemas com a atualização de sistema. O quinto, na ordem de priorização, compra de material para estoque nem sempre é feita de maneira correta. E por último, os equipamentos que estão sucateados. Notem que a matriz Gucci deve ser elaborada de acordo com a percepção da pessoa ou da equipe de trabalho, né? E para que possamos tornar essa ferramenta ainda mais eficiente, nós devemos sempre lembrar que a matriz Gucci contribui para a sua tomada de decisão estratégica, é uma ferramenta de tomada de decisão estratégica também. Ela facilita a alocação de recursos dos problemas, né, mais importantes e que podem ocasionar maiores danos na sua empresa. Ela também é uma ferramenta de apoio para o planejamento estratégico, né, de fácil implementação, como vocês puderam ver. Pode ser utilizada por qualquer pessoa, por qualquer setor das empresas. O formato da matriz, em forma de tabela, facilita o seu preenchimento e visualização dos atributos de gravidade, urgência e de tendência. Ela também permite uma visualização, uma priorização de resolução de problemas de forma bem assertiva. Um outro ponto é o foco na diminuição de problemas mais sérios. Também pode ser aplicada à sua realidade pessoal, com os seus problemas particulares. É uma ferramenta que pode ser aliada a outras, como eu já disse, como o diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikawa, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Muito bem, nós vamos ver agora então o que são as folhas de coleta de dados ou folhas de verificação de dados.
Essa folha de verificação é uma das 7 ferramentas da qualidade, 7 ferramentas básicas da qualidade, e é considerada a mais simples das ferramentas. Ela apresenta uma maneira de se organizar e apresentar os dados em forma de um quadro, de uma tabela, de uma planilha, o que facilita, né, a forma de coletar e analisar os dados. A utilização da folha de verificação, ela economiza muito tempo, eliminando o trabalho, né, de se desenhar figuras ou escrever números repetitivos, não comprometendo a análise principal dos dados. Vejam bem, o slide 7 ele nos apresenta um exemplo, né, um modelo de uma folha de verificação que foi utilizada no levantamento da produção mensal de uma fábrica de biscoitos. Essa folha de verificação é capaz de nos proporcionar evidências objetivas para que possamos efetuar análises de eventuais problemas envolvendo a produção de diferentes tipos de biscoito que são produzidos por essa empresa. De acordo com essa tabela apresentada, nós podemos perceber que a produção do biscoito tipo wafer vem diminuindo semana a semana, o que pode ou não ser indício de um problema. Mas, através da tabela, isso acaba se tornando visual para quem está analisando. Portanto, a folha de verificação ela tem uma enorme aplicação para levantamento e verificação de dados e fatos. E é muito importante que vocês façam análise dos outros dados também, né, que estão apresentados nessa folha de verificação e de coleta de dados. Na administração da qualidade não é possível tomar decisões acertadas ou propor planos de melhoria com base apenas em suposições e argumentos, né, que não estejam fundamentados em fatos e dados. Por exemplo, quando um funcionário comenta que o serviço de entrega está ruim, não é possível saber se isso é fato ou opinião dele, uma opinião particular, não suportada porque ela não é suportada por qualquer evidência objetiva. Mas se o funcionário informa que, de acordo com o levantamento realizado, das 1.500 entregas feitas no mês tal, foram registrados 50 reclamações de clientes, o que significa que para cada 30 entregas, uma entrega apresentou um problema ou uma reclamação, aí sim ele vai estar comprovando um fato, né, para que uma decisão seja tomada. Mas para dispor esses dados é necessário que eles tenham sido coletados. Daí a importância da folha de verificação e coleta de dados. Elas possibilitam a coleta de dados e a sua disponibilidade passam a ser evidências objetivas, evidências que vão ser analisadas, né, e a solução pode ser propostas em cima disso, eventuais soluções para alguns problemas. Sobre todos os fatos é que nós devemos se basear nas decisões empresariais, levando-se em conta a melhoria da qualidade de produtos, processos produtivos, de serviço. As opiniões devem ser motivadas e capazes de proporcionar essas evidências objetivas, onde as tomadas de decisões vão se apoiar. A folha de verificação é utilizada para permitir que um grupo registre e compile sistematicamente dados de fontes com experiências na área, ou seja, dados históricos, observações, à medida que esses eventos vão acontecendo. A partir daí é possível detectar e exibir os padrões de tendência, de melhora, de piora. Quais resultados podemos esperar da folha de coleta e de verificação de dados, então? Um resultado importante, ela cria dados fáceis de entender, né, que vem de um processo simples e eficaz que pode ser aplicado em qualquer área de desempenho. Com cada observação, ela vai nos fornecer uma imagem mais clara dos fatos em contraposição às opiniões de cada membro da equipe ou do grupo. Ela também promove a concordância na definição de cada condição ou evento, onde cada pessoa tem de estar procurando e registrando a mesma coisa. Evita a duplicidade, o retrabalho. Faz com que os padrões de dados se tornem óbvios de forma rápida, né? Como fazer, então, essa folha de verificação e coleta de dados? É importante que você chegue a um acordo quanto à definição dos eventos ou das condições que vão estar sendo observadas. Se estiver fazendo uma lista de eventos ou condições durante a realização das observações, chegue a um acordo sobre a definição geral daquele projeto. Por exemplo, se estiver procurando razões para o atraso nos pagamentos de fornecedor,
cheguem a um acordo sobre a definição de atraso. O que é atraso? Né? A partir de quantos dias eu considero um atraso? A partir de 30 dias ou não? Ele me devia hoje e amanhã já é um atraso? Então isso é importante. Agora, se estiver trabalhando a partir de uma lista de padrão, de eventos ou de condições, é importante que certifique-se de que há um acordo no significado e na aplicação de cada um deles. Por exemplo, se você estiver registrando chamados de vendas de várias regiões, o importante é que você certifique-se de que todo mundo saiba, né, quais estados ficam em cada região. Parece meio óbvio, mas às vezes as pessoas não têm essa informação. Decida também quem vai coletar os dados, durante que período e de quais são as fontes que vão ser utilizadas para a coleta de dados. Quem coleta os dados depende do projeto e de seus recursos. O período de coleta de dados pode ser muito demorado, pode demorar horas ou pode demorar meses. Os dados podem vir de uma amostra ou de uma população, uma amostra pequenininha ou de uma população completa. Certifique-se também de que os coletores de dados disponham de tempo e de conhecimento necessário para coletar aquela informação de forma não só adequada, mas também correta. Colete os dados durante um período suficiente para certificar de que aqueles dados não vão representar resultados típicos, né, de um ciclo típico, um ciclo único da empresa. Algumas vezes podem haver diferenças importantes dentro de uma população, que devem ser refletidos através da amostragem individual de cada grupo diferente. Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, pode ter diferença, por exemplo, na produtividade. Alguns exemplos. Colete dados de queixas de viajantes de negócio separadamente, né, das queixas dos outros tipos de viajante. Colete dados sobre retalhos de plásticos de cada máquina separadamente. É importante que as pessoas se sintam seguras em registrar ou mencionar os pontos que são negativos. Caso contrário, os dados serão filtrados por essa pessoa, né, o que vai perder a eficácia da ferramenta. Planeje, elabore um formulário de folha de verificação e coleta de dados que seja claro, completo, né, que não falte nenhuma informação. E o principal, que seja fácil de utilizar, principalmente para aquele usuário que vai coletar os dados. Muito bem, nós veremos então agora a última ferramenta da qualidade desta primeira videoaula. Né? Trata-se do fluxograma. O termo fluxograma é uma representação gráfica, né, de um processo ou de um fluxo de trabalho, que é efetuado geralmente com recursos de figuras geométricas que são padronizadas, normalizadas, né, e seguidas de algumas setas que vão unindo cada uma dessas figuras geométricas. O fluxograma tem por objetivo apresentar de forma clara, rápida, descomplicada, o fluxo de informações e ações, né, de uma sequência operacional de uma atividade ou de um processo de trabalho. Através dessa representação gráfica é possível compreender a transição de informações ou documentos entre os elementos que participam do processo. Qual é a sequência, né, daquele fluxo de informação? O fluxograma pode ser definido também como um gráfico em que se representa o percurso ou o caminho que é percorrido por certo elemento. Por exemplo, um determinado documento que percorre através de vários departamentos. Podemos fazer um fluxograma, né, para padronizar e normatizar esse caminho que esse documento deve seguir. Como já disse, o fluxograma é uma representação de um processo que utiliza símbolos gráficos para descrever passo a passo, né, a natureza e o fluxo desse processo. O objetivo dessa ferramenta é mostrar, como eu já disse também de forma descomplicada, o fluxo dessas informações e dos elementos, né, além da sequência operacional que vai caracterizar o trabalho que está sendo executado. Então olha só, para que nós possamos elaborar um fluxograma, nós necessitamos descrevê-lo em forma de etapas de execução, de partes de execução. As etapas do fluxograma são apresentadas ou representadas utilizando figuras geométricas, que podem ser círculos, triângulos, retângulos, linhas, setas, sendo que cada símbolo possui um significado importante e diferente. Vejam nesse slide, no slide 9, algumas dessas figuras geométricas estão sendo apresentadas aqui para vocês,
que são utilizadas para a elaboração do fluxograma. A primeira figura que está aí apresentada é a figura chamada terminal. Ela é utilizada para representar tanto o início quanto o final de um processo, ou seja, sempre que iniciarmos ou terminarmos um processo que vai estar sendo representado pelo fluxograma, iremos utilizar a figura terminal. A segunda figura é a operação. Representa qualquer operação para criar, transformar, conferir uma atividade ou um processo. Um exemplo, caso façamos um fluxograma para representar o processo de fazer um bolo, todas as ações desse processo, acrescente tantas xícaras de farinha de trigo, acrescente tantas colheres de açúcar, tantos ovos. Viram que estamos executando uma ação? Pois bem, todas essas ações são representadas pelo retângulo, né? Ou pelo símbolo de operação. O terceiro símbolo é a figura chamada decisão. Ele indica um ponto do processo que apresenta ações condicionantes, em que há alguma condição. Ou há caminhos alternativos, pontos de tomada de decisão. Nós sempre vamos utilizar essa figura no fluxograma quando temos que executar uma tomada de decisão, que pode ser respondida com sim ou não. Quando temos caminhos distintos a seguir. Exemplo, iremos criar um fluxograma que vai analisar um processo de produção de peças e em um determinado momento eu devo analisar uma parte desse processo. As peças estão dentro do critério, aí faço uma pergunta, né? As peças estão dentro dos critérios exigidos de qualidade? Sim, as peças estão dentro de um critério exigido de qualidade. Eu sigo um caminho. Ou não, as peças não estão dentro desse critério de qualidade. Se sim, eu sigo o meu fluxo. Se não, eu descarto a peça como refugo, ou então a peça vai seguir para o retrabalho. Eu coloco a setinha e vou designar o que vai ser feito à frente. Mais uma figura que são as setas, indicam o sentido do fluxo. Basicamente servem somente para isso, para indicar o sentido do fluxo que estamos elaborando. E a última figura apresentada aqui no nosso slide é o conector. Indica onde continua a sequência do fluxo. Estamos desenhando um fluxograma, chegamos num ponto onde não há mais espaço, né? Não temos espaço suficiente para a continuação de desenho. Ou seja, eu estou desenhando o meu fluxograma e a página não foi suficiente para que eu pudesse terminar aquele desenho. Então, eu desenho o símbolo de conector, né, embaixo da página, e direciono para a próxima página. Coloco o número 1 nesse conector no final de uma página, ou a letra A. No início da outra página eu vou colocar lá o número 1, ou a letra A, dizendo e informando que eu estou dando sequência àquele fluxograma. Lembrando que além dessas figuras que eu apresentei aqui para vocês, nós temos várias outras, né? Cada qual com sua representatividade, competitividade. Lá no ambiente virtual de vocês, nos materiais de apoio, materiais didáticos, nós temos lá alguns materiais que vão representar ou demonstrar para vocês as outras particularidades das outras figuras também. Muito bem. Quando então nós pretendemos descrever um processo através de fluxograma, as formas mais comuns de disposição são a forma linear, fluxograma linear, ou a forma matricial, fluxograma que também é conhecido como fluxograma matricial ou fluxograma funcional. Esse slide, no slide 10, vejam que o fluxograma, esse é a representação de um fluxograma linear, né? Vejam que ele é um diagrama que exibe uma sequência passo a passo, né, que compõe um determinado processo. É importante saber que essa ferramenta ajuda a identificar retrabalhos, redundâncias ou etapas desnecessárias, né? Esse aqui apresentado é o tipo mais comum de fluxograma. E temos também o fluxograma funcional ou fluxograma matricial, né? Que tem o objetivo de mostrar o fluxo de processo nas quais as pessoas ou grupos de pessoas estão envolvidas e em cada etapa. Qual departamento está envolvido em cada etapa? Basicamente ele vai falar isso para a gente. Neste caso, linhas verticais ou horizontais são utilizadas para definir as fronteiras.
Então, o setor de operação está definido através de uma fronteira. Esta é a parte do fluxograma que cabe a ele. Esse tipo de ferramenta ou de fluxograma demonstra onde as pessoas ou grupo de pessoas se encaixam, né, em cada sequência de processo e como ela se relaciona com o seu grupo de forma geral, com os outros departamentos ou com os outros setores envolvidos. Apesar do seu uso ser amplamente difundido, muitas pessoas ainda têm dúvida, né, sobre o que é o fluxograma. Ela é uma ferramenta, é uma representação gráfica, como já dissemos, de um processo ou de uma rotina de trabalho. E como nós vimos, é feito através de figuras geométricas, né, e setas que demonstram de forma bem descomplicada a transição, ou seja, o passo a passo de informações entre os elementos que a compõem. Pode ser definido também como um gráfico que representa o curso ou o caminho percorrido por certo elemento. Por exemplo, determinado documento ou determinada atividade de trabalho. Através dos vários departamentos da organização, bem como o tratamento de cada um, né, que cada um vai dando a este fluxograma ou a esse processo. O fluxograma é fundamental para a simplificação e racionalização do trabalho e permite um estudo detalhado dos métodos, processos, rotinas de um departamento ou de uma área da organização. Normalmente o fluxograma é utilizado quando a empresa decide elaborar o POP, que são os procedimentos operacionais padrão, ou mapeamento e descrição de processo, que tem como base deixar escrito, né, e documentado todas as atividades de trabalho, de cada processo de trabalho que está ligado àquela empresa ou àquela organização. Legal, pessoal. Chegamos então ao final da nossa primeira videoaula. Eu peço que a partir de agora vocês procurem realizar, né, as atividades propostas nos fóruns específicos, interagindo com seus colegas de curso e com seus tutores. Não deixem de acessar sempre que possível o ambiente virtual de aprendizagem, né, e participar ativamente lá das discussões propostas por mim ou pelos seus tutores. Eu encontro vocês na próxima videoaula. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.